pela misericórdia e a graça de Deus, para abraçarmos o dom da fé. Deus, em sua imensa misericórdia, nos criou, nos chamou ao dom da vida. E ao mesmo tempo, nós somos chamados a fazermos essa experiência profunda do amor de Deus em nossa vida. E Ele nos chamou, nos escolheu. Mas ao mesmo tempo, o Senhor é aquele que nos revela os mistérios do seu coração. Foi isso que Ele fez com Isaías. Isaías, que vivia o ritmo de sua vida, se deixou ser tocado pelo amor de Deus, se deixou ser seduzido pelo amor de Deus, e Deus o revelou, os mistérios do seu coração. É o que ele nos conta na primeira leitura. Vi o Senhor sentado num trono de grande altura, o seu manto estendia-se pelo templo, havia serafins de pé ao lado, cada um tinha 6 asas, e todos proclamavam o nome do Senhor como grande. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A beleza também era que a terra também estava repleta da glória do Senhor. E nós entramos em comunhão com esta glória, unido aos anjos e aos santos. Isaías sentiu essa experiência de um modo muito profunda, ao ponto de reconhecer, de dizer: ai de mim, estou perdido. Ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros. Mas eu vi com os meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele reconheceu, Deus o revelou a grandiosidade dos seus mistérios. E a grandiosidade dos mistérios do Senhor iluminou a mente de Isaías, iluminou a mente do profeta, iluminou o seu coração. E uma vez isso acontecendo, ele reconheceu os seus limites, ele reconheceu a sua fragilidade. Mas o Senhor não perdeu tempo. É isso que o Senhor faz conosco, quando nós reconhecemos os nossos limites. Ele não perde tempo. O Senhor enviou um anjo que veio com um braseiro muito quente, e esse braseiro, ele tocou nos lábios do profeta, e lhe deu uma ordem. O Senhor, uma vez tocando nos lábios do profeta, com aquele braseiro, por meio daquele anjo, fez com que ele sentisse o gosto pela palavra, o gosto pela missão. E nisto o Senhor aqueceu o seu coração, e Isaías se entregou totalmente ao mistério do Senhor. Aqui estou, envia-me, foi a sua palavra final. E Deus lhe deu uma missão: ide, anunciai, fazei com que os povos enxerguem com outro modo de olhar, com o olhar da fé, que ele, em sua experiência pessoal, foi descobrindo, e o Senhor nos convida a partilharmos com todos a experiência profunda que nós temos com o Senhor. Ao mesmo tempo, São Paulo nos ensina a escutarmos a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo acreditarmos nesta palavra, guardarmos essa palavra com todo o nosso coração, porque ela é vida,
E ela foi transmitida de apóstolo para apóstolo ao povo. Esta palavra de Deus é vida eterna e nós precisamos acolhê-la com todo o nosso coração, com toda a nossa fé e transmiti-la para a comunidade. Transmiti-la com todo o nosso ser e com a nossa experiência, com a nossa vida, com a nossa realidade. Dizer para todo: eu fiz uma experiência profunda com o amor de Deus. No Evangelho, Jesus vem nos ensinar que a experiência do amor de Deus profunda nós temos que fazer é na barca de Pedro, é na igreja. A igreja é o lugar onde nós fazemos a experiência profunda do amor de Deus. E Jesus, ele nos acompanha. Jesus, ele vem ao nosso encontro. Jesus, ele olha para o mais profundo do nosso ser e sabe do que nós precisamos, do que nós necessitamos. Ele vem ao nosso encontro e ele nos provoca. Nós é que temos que estar atentos à ação de Jesus, presente em nosso dia a dia. Nós temos que estarmos atentos e percebermos os seus sinais, mas acolhermos com grande firmeza e ao mesmo tempo, uma vez acolhendo os sinais de Jesus em nossa vida, devemos saboreá-lo. Devemos, meus irmãos, a cada dia viver essa experiência profunda, saboreando. E uma vez vivendo essa experiência do saborear, devemos transmiti-la com todo o nosso coração. E Jesus se aproxima daquela barca. Jesus vê a realidade que aqueles pescadores estavam vivendo, sabendo que eles tinham passado a noite inteira pescando, mas não conseguiram nada. Jesus via em seu semblante o cansaço, por que não dizer a tristeza. Mas ele entra na história, entra na realidade daqueles que estavam ali trabalhando. O bonito é isso. Ele entra, e o que é mais belo é que Simão permite que Jesus entre dentro da sua realidade. Ele permite. E uma vez ele permitindo, Jesus foi fazendo aquilo que é próprio dele, o impossível. E quando Jesus foi se aproximando, Jesus dá uma ordem: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão Pedro responde: mestre. Ele é sincero, ele abre o coração, ele diz: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. O bonito é isto: ele passou a noite inteira pescando, estava com cansaço, e ele abre o seu coração e diz isto ao Senhor. Mas ele se lança, mas ele confia. Com todo o seu cansaço, ele se deixa envolver pela presença de Jesus. O problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós dizemos a nós mesmos, nós dizemos aos outros: eu trabalho muito, eu estou cansado. E a gente conta até mesmo no dedo quantos trabalhos nós temos ou quantas atividades realizamos durante todo o dia. Às vezes nós até mesmo contamos e dizemos para os outros o quanto aquele dia foi produtivo, o quanto aquele momento foi produtivo. Nós ficamos contando para os outros. Quando é produtivo, nós contamos com toda alegria. Às vezes, quando não foi produtivo, nós nos lamentamos. O nosso problema é que muitas vezes nós temos o tempo para tudo, mas quando é para lançar as redes, às vezes a televisão arranca de nós
esse lançar as redes, essa nossa decisão de, mesmo cansados, de mesmo feridos pelas atividades, nós termos um tempo específico para vivermos a intimidade com a palavra do Senhor. Na celebração eucarística, no nosso encontro dominical com a palavra e com a Eucaristia, no nosso encontro dominical com os irmãos, nós precisamos a cada dia trazer a nossa vida, trazer o nosso cansaço e apresentar ao Senhor, para que o Senhor possa realizar em nós, repito, aquilo que é próprio dele, o impossível, para que nós possamos fazer a experiência desse amor de Deus e transmiti-la a todos. E o bonito foi que a pesca aconteceu, e junto com o trabalho, junto com aquela pesca, aconteceu também o milagre. Muitos eram os peixes que todos que se encontravam naquela pescaria ficaram espantados. Simão Pedro mesmo atirou-se aos pés de Jesus dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. É algo muito belo essa experiência de Simão Pedro, muito bela. Ele reconheceu o seu limite, a grandiosidade de Deus em sua vida fez com que ele reconhecesse o seu limite, e uma vez reconhecendo o seu limite, Deus derramou sobre ele a sua graça, Deus derramou sobre ele a sua riqueza, e ele acolheu. E é assim também que nós devemos realizar. O Senhor nos chama, o Senhor nos capacita. Às vezes o Senhor nos chama e nós não sabemos como nós iremos realizar a missão. Às vezes é assim. Às vezes eu não sei, eu não entendo como é que eu vou realizar, ou como é que eu vou me confrontar com aquela realidade, com aquela provação, com aquela dificuldade. Mas a obra não é minha. A obra não é minha. A obra é do Senhor. Quem conduz toda a obra é o próprio Senhor. E eu preciso fazer a experiência com o Senhor e deixar que o Senhor abra o mar. Deixar que o Senhor realize aquilo que é próprio dele. Muitas vezes nós dizemos a Ele: Senhor, a obra é tua, me capacita, derrama sobre mim o teu Espírito Santo. Assim como o Senhor ordenou aquele anjo para ir até o profeta e colocar sobre os seus lábios aquela brasa quente, para que ele pudesse sair de si mesmo e anunciar a tua palavra, eu quero também fazer essa experiência. Concede-me, Senhor, esta graça. E o Senhor vem ao nosso encontro. Ele nos dá o seu Espírito Santo. Uma vez que você se abre e reconhece o seu limite, Ele nos dá o seu Espírito Santo, Ele nos capacita, e ao mesmo tempo Ele nos dá uma missão. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. A pescaria acontecia. Eles tiravam os peixes vivos do mar e no cesto o peixe morria. A pesca de homens é diferente. Nós lançamos a rede. O Senhor atrai aqueles que Ele quer, aqueles que são seus, tirando-os da morte, mas trazendo-os para a vida. Vida eterna. Vida mesmo sendo provada, vida que mesmo se deparando com a morte, nós temos a certeza que mergulhamos na vida eterna. E é isso que o Senhor quer que nós assumamos nesses tempos, nesse dia, em nossa casa, em nossa família, em nossa comunidade, em nossa paróquia. A missão que todos nós temos como batizados, de sermos também pescadores de homens,
de sermos também intercessores, de sermos também homens e mulheres que se colocam diante do Senhor, levando a sua própria vida, levando as suas próprias provações, mas levando também aquele irmão que precisa ser pescado, aquele irmão que precisa ser resgatado, aquele irmão que precisa ser envolvido pelas redes do Senhor e ser atraído e ser puxado para a graça que somos portadores. É algo que nós devemos também abraçar nesta noite. A graça de Deus que todos nós somos portadores e que nós devemos acreditar e ao mesmo tempo levá-la. Levá-la a todos que aqui se encontram, ou ao mesmo tempo que nós iremos encontrando pelo caminho. Uma vez, meus irmãos, fazendo essa experiência, o Senhor mesmo, Ele nos capacita. O Senhor mesmo, Ele nos dá o seu Espírito Santo. Às vezes, meus irmãos, nós não sabemos como é que isto vai acontecer, porque nós somos frágeis. Às vezes, nós nos colocamos diante do Senhor e diz: Senhor, afasta-te de mim. Porque foi que o Senhor me escolheu esta realidade. Porque foi que o Senhor me chamou de um modo profundo para estar aqui, para estar nessa família, para viver essa realidade na minha casa, no meu trabalho. E o Senhor te diz: eu te chamei, porque eu te escolhi para que você possa ser um instrumento profundo da minha presença e da minha graça. Uma vez fazendo essa experiência, meus irmãos, temos que acreditar que o Senhor venha ao nosso encontro, nos dá o seu Espírito Santo, que queima a nossa fragilidade, as nossas ansiedades, dissipam tudo aquilo que nos prende. Agora, eu não posso jamais me entregar aos limites que primeiramente existe dentro de mim. Mas eu preciso deixar que o Espírito Santo me envolva e Ele também me capacite para que eu possa ser um instrumento de Deus, mesmo sentindo a ansiedade, mesmo tendo medo. Uma vez uma pessoa muito amiga, ela chegou para mim e disse assim: Edinaldo, você sabe o que é a coragem? Eu tentei explicar de diversas formas o que é a coragem. E ela chegou para mim, simplesmente disse: coragem é você fazer com medo. Mesmo você tendo medo, faça. Porque quando você age, quando você procura agir, mesmo com os seus limites, mesmo com as suas ansiedades ou com os seus medos, o Senhor vem a teu encontro. Ele dá-te o Espírito Santo, Ele te envolve com a sua graça e Ele te capacita. E aí você vai descobrindo em você realidades que muitas vezes você não sabia que existia. E aí o Senhor vai abrindo os nossos olhos e nós vamos nos espantando. E é importante, dentro da sua experiência na comunidade, dentro da sua experiência em sua atividade pastoral, você se espantar. E com o espanto, você se entregar na misericórdia de Deus. Pedro se espanta, ele reconhece os seus limites, assim como os seus companheiros, mas ao mesmo tempo ele se abandona no amor de Deus. Em obediência à tua palavra eu vou lançar a rede. Ele se espanta, mas ao mesmo tempo o Senhor caminha ao seu lado. E eu digo que muito mais do que ao nosso lado, o Senhor caminha dentro de nós, por meio da Eucaristia. Porque a palavra que nós agora estamos escutando, dentro de pouco tempo, ela vai se fazer o nosso alimento. E é Deus mesmo que caminha conosco. É Ele mesmo que está a nos convidar, para que nós possamos abrir o nosso coração. E a graça de Deus, a experiência da Eucaristia em nós, possa realizar os desígnios, a graça
e a força do Espírito Santo, que vai nos transformando, que vai nos fazendo um homem novo, que vai nos fazendo um instrumento de Deus, e assim a graça de Deus vai nos acompanhando, nós vamos sendo um instrumento de Deus e vamos sendo este pescador, vamos sendo este missionário, vamos sendo esta pessoa provada, mas ao mesmo tempo preparada para estar a serviço e para ser este que o Senhor vai capacitando, que o Senhor vai se utilizando para sermos assim instrumentos na mão de Deus. Juntos fiquemos em pé e vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,